Jornal da TV Onix. Oferecimento: cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Secretário de Fazenda explica onde foram aplicados 28 milhões de reais enviados pelo governo federal para combate à pandemia. Começou hoje em São Carlos a vacinação para pessoas com 45 anos ou mais. Araraquara reabre atividades após lockdown de uma semana para tentar conter o avanço da pandemia. Homem transtornado briga com travestis dentro da UPA da Vila Prado e danifica equipamentos da unidade. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Operação Preço Baixo, Savenhago. Ainda mais ofertas. Preço baixo em todas as seções. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Frango Big Frango, 6,89. Óleo de soja Concórdia no Sabe Ganhe, só 6,59. Arroz Pop, só 16,90. Açúcar Cristal União no Sabe Ganhe, só 12,90. Leite Italac, 3,38 no nosso cartão. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Olá, em função dos números importantes de contaminação por Covid, que insistem em permanecer em São Carlos, ainda está proibida a aglomeração de pessoas. Tudo está descrito no Plano São Paulo e a fiscalização fica por conta da força-tarefa do município. No fim de semana, as equipes voltaram a ter trabalho e 6 estabelecimentos foram interditados. A força-tarefa realizada nesta semana interditou 6 estabelecimentos e autuou outros 4 em São Carlos. Essa foi a primeira semana de medidas mais restritivas na cidade. De acordo com o relatório divulgado pela Prefeitura de 21 a 27 de junho, foram 69 estabelecimentos vistoriados, 2 notificações, 10 autuações ou interdições e 75 denúncias. Um dos estabelecimentos, um bar na Avenida Doutor Carlos Botelho, chegou a ser autuado e interditado na sexta-feira e no sábado. Uma lanchonete também foi autuada e interditada. Além destes, um bar na Vila Celina foi autuado e outros 3 estabelecimentos foram interditados, sendo eles um depósito de bebidas que estava fechado, mas com clientes consumindo no interior, uma sorveteria e um restaurante. As equipes de fiscalização também notificaram uma residência na rua Orlando Pérez, no bairro Santa Felícia, e uma academia na Vila Prado. A Prefeitura definiu novas medidas para tentar evitar um colapso na saúde da região. Entre elas está a redução do horário de funcionamento em 1 hora, passando a ser das 6 da manhã às 8 da noite, e a redução da capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos para 40%. Bom, em Araraquara, após uma semana de lockdown, a partir de hoje serão retomadas atividades econômicas. Segundo o novo decreto emitido na cidade, o comércio e o setor de serviços em geral poderão funcionar das 5 da manhã até as 7 da noite. Os postos de combustíveis poderão funcionar das 5 da manhã até as 8 da noite. Bares e restaurantes poderão atender presencialmente das 5 da manhã até as 7 da noite. Cinemas, teatros, casas de shows e atividades culturais também podem funcionar das 5 horas da manhã até as 7 horas da noite, com ocupação de até 30%. Vamos ver então os números da pandemia em Araraquara, Ibaté e em São Carlos, começando por São Carlos. A Prefeitura confirma até esta segunda-feira 22.495 casos confirmados do novo coronavírus. 17 pessoas estão internadas. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade é de 97%. São 429 óbitos até esse instante. Esses números da ocupação de leito permanecem hoje, inclusive, mas são números confirmados na sexta-feira. Vamos agora aos números para a cidade de Ibaté. A Prefeitura confirma até este momento
3.474 casos positivos de coronavírus. 27 pessoas estão em domicílio com casos positivos, 6 pessoas estão internadas, 78 aguardam resultado em domicílio. 91 óbitos em Ibaté até este momento. Agora os números para Araraquara. Só ontem, 135 novos casos, o total chega agora a 25.404. 91 pessoas em UTI que são de Araraquara, 46 de outras cidades, total de 137. 2 óbitos foram confirmados ontem. Araraquara passa de 500 óbitos, agora são 505. E a cidade de São Carlos, através da Secretaria de Saúde, fez um ofício à Santa Casa e ao Hospital Universitário solicitando a abertura de mais leitos de UTI para atender a demanda crescente de casos de Covid que são de extrema gravidade. Em boletim divulgado ontem, a Prefeitura confirmou que 17 pessoas estão em leitos de estabilização na UPA, que é a UPA do Santa Felícia, referenciada para casos Covid, aguardando a liberação de leitos pelo Sistema CROSS. A gente vê por aí como são necessários novos leitos para a cidade e também para a região. Nós estamos em contato com o superintendente do Hospital Universitário, o professor Fábio Neves. Professor, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Onix. Será possível atender o pleito da cidade, da Prefeitura de São Carlos, que solicitou ao HU a abertura de novos leitos? Sim, será possível. Nós vamos ampliar 7 leitos de UTI e vamos ampliar 10 leitos de enfermaria COVID, né? E, na verdade, esses leitos de UTI são 6 leitos de COVID e 2 de suporte ventilatório, que são leitos intermediários. Então, no total, aí nós teremos 18 novos leitos. Professor, qual a grande dificuldade do hospital para formatar um novo leito de UTI? É pessoal, é equipamentos? Qual é a grande dificuldade? Com a pandemia falta de tudo um pouco, né? Nós temos dificuldade de pessoal, né? Visto que o hospital só contrata através de concurso público, e precisamos de que esses funcionários concursados assumam os postos de trabalho, isso demora um pouco de tempo. Temos dificuldade de cadeia de suprimentos também, é um problema crônico de todos os hospitais, principalmente aquelas medicações do kit COVID. E também temos dificuldade de equipamentos, estamos comprando novos equipamentos, como respiradores, como monitores e bombas de infusão, né? Então a gente precisa de todos esses recursos aí para abrir leitos novos, e essa abertura ela vai ser aí em 2 a 3 semanas, conforme o cronograma discutido. Professor, como estrutura física, o hospital tem condições de fazer essa ampliação com tranquilidade ou vai depender de adaptações que serão feitas? Não, são pequenas adaptações de rede de gases, rede elétrica, mas isso daí não é o ponto mais importante. Em alguns dias a gente consegue fazer isso. O mais importante, o mais demorado é a compra de novos equipamentos, né? Então acreditamos que essa compra aí vai demorar aí de 2 a 3 semanas. As outras estruturas são mais breves de se conseguir. Com relação a verbas para a sustentabilidade desse sistema, professor Fábio, como o Hospital Universitário está hoje em termos de orçamento? O Hospital Universitário ele recebe verbas do Ministério da Educação, via EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, principalmente para pagamento de folha. A folha do hospital é toda custeada pelo Ministério da Educação. E recebe os insumos, os valores pactuados com o SUS, através da contratualização e habilitação de novos leitos. Então, nós somos um hospital público com esse duplo financiamento, tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério da Saúde. Professor Fábio, o Hospital Universitário teria condições de ampliar ainda mais o número de leitos caso fosse necessário? E aí eu já emendo uma outra pergunta. É preocupante para o hospital a situação da pandemia hoje?
Nesse momento, não há possibilidade de aberturas adicionais de leitos, né? O hospital é um hospital pequeno, de 75 leitos, e o que, na verdade, nós estamos fazendo é modificando leitos que são leitos gerais para leitos Covid. Nós estamos com obras acontecendo no primeiro andar, no andar térreo, mas a previsão de término dessas obras é até novembro. Então, até lá, a gente não tem condição de ampliar mais ainda os leitos, né? E a Covid continua sendo um desafio para qualquer hospital, né, visto o número crescente de casos e agora, mais precisamente nos últimos 2, 3 meses, um aumento importante do número de jovens acometidos pela Covid. Nós temos hoje metade dos nossos pacientes, né, menores do que 40 anos. Isso não era o que era comum no início da pandemia, onde os mais afetados eram os idosos. Como dado até auxiliar, né, faleceu em São Carlos um jovem de 29 anos nesse final de semana, realmente muito triste. Professor Fábio Neves, superintendente do Hospital Universitário, obrigado pela participação e um bom dia. Prazer é meu, bom dia. E as vacinas começam a chegar em maior número ao Brasil. A Janssen está completando o envio de 3 milhões de doses. O Brasil recebeu na manhã de sábado 942 mil doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. A aeronave pousou às 6h29 da manhã no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A remessa completa o envio de um total de 3 milhões de doses do imunizante doadas pelo governo norte-americano. O primeiro lote, com pouco mais de 2 milhões de doses, chegou sexta-feira ao país. Por meio de seu perfil na rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a chegada do segundo lote e destacou que o Brasil ultrapassou a marca de 129 milhões de vacinas contra a Covid-19 distribuídas aos estados e municípios. E em São Carlos, um novo grupo de pessoas por faixa etária pode se imunizar a partir de hoje. A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta segunda-feira a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com 45 e 46 anos sem comorbidades. A nova faixa etária só poderá receber a vacina nas unidades fixas de saúde localizadas no Cidade Araci, Azuville, Redenção, Santa Felícia, Vila São José, Maria Estela Fagá e na USF do Arnold Melo, Santa Angelina. As pessoas da faixa etária dos 50 aos 59 anos que ainda não se vacinaram, de 49 a 47 anos, e os profissionais da educação também devem procurar estas unidades. O horário de vacinação é das 9 da manhã às 3 da tarde. As unidades do Cidade Araci e Santa Felícia, de segunda a sexta-feira, além de vacinar as pessoas da atual faixa etária de 45 e 46 anos e das faixas etárias anteriores, 47 a 49 e 50 a 59, também continuam atendendo gestantes e puérperas com ou sem comorbidades e aplicando a segunda dose da Coronavac. Os postos com sistema drive-thru de segunda a sexta-feira continuam imunizando pessoas com deficiência permanente, com 18 anos ou mais, profissionais de saúde, motoristas e cobradores do transporte coletivo, idosos com 60 anos ou mais que ainda não foram vacinados e aplicando a segunda dose da AstraZeneca. Quem for receber a primeira dose da vacina, independente do grupo, deve fazer o cadastro prévio no site Vacina Já e no dia da vacinação levar o impresso o formulário de vacinação disponível no site do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, homem transtornado danifica equipamentos na UPA da Vila Prado. Voltamos já. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. Operação Preço Baixo, Savenhago. A
Ainda mais ofertas, preço baixo em todas as sessões. É a grande operação de economia Savenhago. Ofertas imperdíveis para você. Frango Big Frango, 6,89. Óleo de soja Concórdia no Sabe Ganhe, só 6,59. Arroz Pop, só 16,90. Açúcar Cristal União no Sabe Ganhe, só 12,90. Leite Italac, 3,38 no nosso cartão. Operação Preço Baixo, Savenhago. São muitas ofertas. Aproveite! Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. Na quinta-feira passada, ocorreu mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal, que investiga gastos com a saúde e a atuação do município no combate à pandemia. No trabalho da comissão estão as oitivas, que são reuniões em que as pessoas que trabalham na saúde do município são ouvidas a respeito das ações do Executivo. E quem esteve presente foi a diretora financeira da Secretaria Municipal de Saúde, Isaulina Jacomazzi. A servidora afirmou aos vereadores que com relação aos 28 milhões de reais enviados pelo governo federal para ações locais de combate ao vírus, apenas 2 milhões e 700 mil reais entraram na pasta da saúde. Na saúde foram aplicados R$ 2.777.102,76. Dos 28 milhões, na saúde foi aplicado R$ 2.777.102,76. 10% do valor, aproximadamente. Então, assim, dos 28 milhões que veio da Lei 173, esses 2.700.000 foram colocados nas fichas orçamentárias da saúde. 800 e poucos mil na ficha orçamentária da cidadania, tá? Agora, os 24 milhões... Em relação ao inciso 1, que você está falando. No inciso 1, tá? Agora, os 24.598 restante, isso era de livre utilização. Então, aí quem tem que explicar esse dinheiro é realmente a Secretaria Municipal de Fazenda. Mas a Prefeitura afirma que parte do dinheiro poderia ser aplicado em custeio do município, que teve queda de arrecadação durante as ações de restrição da economia. Quem explica é o secretário de Fazenda, Mário Antunes. É bom esclarecer que a Lei Complementar 173, ela, de forma muito clara, ela dividiu em dois incisos. O inciso 1, de uso
específico, verba carimbada para a cidadania e para a Secretaria de Saúde. Então foram 3,6 milhões de reais, tá? Sendo que o inciso 2, 24,5 milhões de reais para livre utilização em função da queda da arrecadação na execução do orçamento. Dos 3,6 milhões de reais do inciso 1, 2,7 foi para a saúde e 872 mil foi para a cidadania. O inciso 2, só reforçando que é para utilização livre em função da queda da arrecadação, 24,5 milhões de reais, nós ainda fizemos suplementações para a Secretaria de Saúde de 6,3 milhões de reais e para a cidadania 1,7 milhões de reais, sendo que estas suplementações podem ser utilizadas para a Covid ou qualquer outro investimento dentro da Secretaria de Cidadania ou da Secretaria Municipal de Saúde. Dos 28 milhões de reais total, 3,6 milhões obrigatório do inciso 1, 2,7 para a saúde e 872 para a cidadania, e do inciso 2, dos 24 milhões, os 6,3. Então, para a saúde, em torno de 9,1 milhões de reais, considerando a obrigatoriedade do inciso 1 e mais o orçamento a mais que foi enviado de 6,3, então em torno de 9,1 milhões, e na cidadania em torno de 2 milhões e meio. Então é bom só deixar claro que este recurso de 6,3 é uma suplementação adicional ao orçamento da Secretaria de Saúde, onde nós conseguimos o quê? Tirar recursos orçamentários, nesse caso da Secretaria de Fazenda, e suplementar na Secretaria Municipal de Saúde, nesse total que é mencionado por 6,3 milhões. Um homem transtornado invadiu a UPA da Vila Prado na madrugada de ontem e danificou vários equipamentos. Um homem foi detido após danificar equipamentos e tentar agredir funcionários da UPA Vila Prado em São Carlos na madrugada deste domingo. Segundo o secretário de Saúde, Marcos Palermo, o homem estava sendo atendido e começou a discutir com duas travestis que estavam na unidade. Iniciou-se uma briga e o agressor usou um pedaço de pau para atingir as vítimas, que também passou a danificar a unidade, quebrando o oxigênio, cadeiras, portas e vidros. Palermo disse também que as travestis protegeram as enfermeiras e impediram que elas fossem agredidas. A polícia militar foi chamada no local e deteve o homem. Ele foi encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. Ainda segundo o secretário de Saúde, o atendimento foi prejudicado no momento da briga, mas tudo já foi normalizado. Em época de pandemia, nós precisamos das nossas unidades de saúde por inteiro para resolver os problemas. Os radares móveis estão até às 6 da tarde nas ruas de São Carlos. Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta segunda-feira. Na Avenida Doutor Heitor José Reale, sentido Rodovia Bairro e Bairro Rodovia, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido Centro-Bairro, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. O começo de semana tem temperaturas amenas, mas deve esfriar, hein? Confira agora a previsão do tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta segunda-feira. Sol com algumas nuvens, não chove. Em São Carlos, mínima de 11 graus e máxima de 27. Em Ibaté, mínima de 9 graus e máxima de 25. E em Araraquara, mínima de 12 graus e máxima de 28. Olha, a Caixa Econômica Federal dá continuidade nesta semana aos pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial. Beneficiários do público em geral, que são aqueles fora do Bolsa Família, estão recebendo desde o último dia 18. Foram contemplados até ontem os nascidos entre janeiro e setembro. Nesta segunda, não tem depósitos para o público geral. Os créditos recomeçam na terça-feira, dia 29, para quem nasceu em outubro. E na quarta-feira, último dia de junho, recebem os valores da terceira parcela do auxílio por meio de depósito na conta poupança social digital, quem nasceu em novembro e em dezembro.
Agora o esporte, começamos pelo Campeonato Brasileiro. Ontem o Corinthians foi até o Rio de Janeiro e empatou com o Fluminense. O Corinthians saiu na frente, Jô batendo pênalti. O Fluminense com 1 a menos conseguiu o empate, Casares de cabeça. Final, Fluminense 1, Corinthians também 1. Mais tarde, o Palmeiras venceu o Bahia jogando no Allianz Parque. Primeiro gol do Palmeiras, Gustavo Scarpa de falta. O time do Bahia empatou, Luiz Otávio de cabeça. O Bahia virou o jogo, Maicon Douglas chutou na saída do goleiro Jailson. Palmeiras foi buscar novo empate, Rafael Veiga de cabeça. No final do jogo, Breno Lopes definiu para o Palmeiras. Final, Palmeiras 3, Bahia 2. O Santos ganhou em casa do Atlético Mineiro. Veja aí os gols da partida. O primeiro gol foi de Jean Mota, chutando na entrada da área. No final do jogo, Marcos Guilherme fechou o placar para a equipe santista nesse contra-ataque rápido. Final, Santos 2, Atlético Mineiro 0. São Paulo foi até Fortaleza e empatou com o Ceará. Após muitas defesas de Thiago Volpe, Jorginho aproveitou o rebote para fazer o primeiro gol do Ceará. São Paulo vai empatar a partida. Gol contra de Gabriel Dias. Tricolor do Morumbi não venceu ainda no campeonato. Final, Ceará 1, São Paulo também 1. Um jogo hoje fecha a rodada. O líder Red Bull Bragantino vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. Já pela Copa América, ontem a seleção brasileira enfrentou o Equador sem Neymar e ficou no empate. O Brasil saiu na frente com Éder Militão de cabeça. O Equador empatou o jogo com Mena, chutando na saída do goleiro Alisson. Final, Brasil 1, Equador 1. Hoje às 7 da noite, os grandes sucessos musicais estão de volta com o Saudade Não Tem Idade, ao vivo com a apresentação de Sérgio Candiano. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Uma boa segunda-feira, bom começo de semana e até lá.